Olá, eu sou Bela Margarida do meu estilo Paleo. Obrigada por estares aí, por estares a fazer esta semana do foco, onde o foco é cuidar da nossa saúde, fazermos aquilo que depende de nós de forma a podermos estar mais fortes e mais resistentes. Ao longo desta semana estamos a ver quais são os passos que temos que dar para cuidar da nossa saúde do que diz respeito à alimentação, a estilo de vida, e vamos ver hoje e amanhã quais são as nossas 6 responsabilidades. Essas 6 responsabilidades foram pensadas e elaboradas de acordo com aquilo que podemos fazer por nós de forma a otimizar a nossa saúde. Uma delas já tivemos a falar, que é a alimentação, e todas as outras são complementos que vão ajudar a que tudo isto crie um bolo completo, de forma a que, se cuidarmos destas 6 responsabilidades, vamos poder estar mais fortes e mais resistentes, procurar menos o médico. E, nesta altura em que estamos numa fase de pandemia e que estamos em quarentena, ou que vamos eventualmente voltar praticamente para uma vida quase, digamos, normal, para que possamos estar mais resistentes às infecções que possam vir. Seja com o vírus, o novo vírus, o coronavírus, seja por H1N1, seja por outra bactéria ou vírus qualquer. Então, na segunda eu mostrei-te qual foi o meu percurso, mostrei-te as imagens do meu antes e podes ver qual é o meu agora. Podes ver qual foi a minha evolução e se isso te ajudou de alguma forma a te manteres focada ou a perceberes que também tu podes fazer esta caminhada, valeu a pena eu expor-me assim para ti. Depois, na terça e na quarta-feira, o que fizemos foi trabalhar os 4 passos para criarmos o nosso estilo. Desde o passo número 1, onde buscamos informação histórica, informação científica, informação prática. Passo número 2, onde fizemos as limpezas de corpo, mente, limpezas físicas do nosso espaço, limpezas da nossa cronologia em termos de redes sociais, limpeza das pessoas que nos intoxicam e que não nos fazem bem. Depois, no dia 3, na quarta-feira, estivemos a falar sobre a lista dos alimentos. Quais são os alimentos que vão fazer parte do nosso dia-a-dia, que têm por missão otimizar a nossa saúde, principalmente focando naqueles que são mais nutritivos, os alimentos de origem animal, proteína de origem animal, que é um alimento completo e que só por si já vai nos dar todas as vitaminas, todos os minerais e todos os nutrientes que necessitamos para o nosso dia-a-dia. Claro que depois também vimos que complementos poderemos utilizar para tornar o nosso prato mais saboroso, mais apetecível, dependendo dos nossos gostos pessoais e, claro, dependendo também daquilo que realmente pertence ao conceito de alimentação natural, alimentação baseada em comida de verdade ou alimentação paleo, para criar o teu estilo paleo. Depois vimos como é que vamos construir o nosso prato, e esse foi o 4º passo, que vai ter basicamente como principal fonte de nutrientes a proteína animal que escolhemos, e que depois os complementos para dar sabor e para serem um veículo para introduzirmos no nosso organismo todos os nutrientes provenientes da proteína animal. E com isto fechamos os 4 passos para a criação do nosso estilo e começamos a pensar nas nossas 6 responsabilidades. Estes 4 passos que estivemos a falar nestes últimos 2 dias podem ser aplicados também a cada uma das nossas 6 responsabilidades. É uma forma simples de poder seguir cada uma e interiorizar cada uma. No entanto, não vamos fazer isso aqui por uma questão de tempo e de tornar tudo isto numa linguagem mais simples. Então, o nosso primeiro passo vai ser simplesmente
conhecer os pontos base de cada uma das nossas 6 responsabilidades e escolher uma forma, um passo a dar para cada uma. Hoje vamos falar das 3 primeiras: alimentação, hidratação e sono. Amanhã vamos falar das outras 3: ter cuidado com a nossa saúde mental, a atividade física e a importância do ser social, do estarmos em sociedade. Vamos às 3 de hoje. A primeira que eu vos vou falar, ou a primeira que eu vou falar para ti em especial, é a alimentação. Aplicamos os 4 passos para isso e hoje vou-te convidar a escolheres um alimento ou um tipo de alimento que vais dizer um para de vez. Pode ser, por exemplo, o glúten, pode ser o açúcar. E eu fico por estes 2 exemplos, porquê? Porque estes são provavelmente dos alimentos mais inflamatórios que podemos ingerir. E então, se tu hoje assumires a responsabilidade de retirar pelo menos um deles, o ideal seria os 2, mas pronto, se assumires a responsabilidade de tirares pelo menos um deles do teu dia-a-dia, garanto-te, estás muito à frente de muita gente no que diz respeito a cuidar da tua alimentação. Pronto, porque é que é importante termos em conta isto? Como nós já falamos, volto a repetir, a alimentação é tudo aquilo que nos vai permitir nutrir o corpo para que possamos depois estarmos mais fortes e mais resistentes. O objetivo de comermos não é apenas, como tem sido divulgado ao longo de muitos anos e que nos entrou pela cabeça de forma brutal, simplesmente obtermos energia dos alimentos. Ainda hoje vi um documentário onde dizia que o nosso antepassado, o Homo habilis, quando ainda era vegetariano, o que acontecia é que para ele poder retirar dos alimentos que consumia toda a energia e todos os nutrientes necessários, ele precisava de passar 9 horas a mastigar. Porquê? Porque só os legumes e vegetais, em termos nutritivos, naquela época, eram muito baixos a sua nutrição, os seus nutrientes, e então teriam que consumir muito, mastigar muito para poder extrair ao máximo aquilo que precisavam. Foi quando eles resolveram começar a comer proteína de origem animal, quando deram esse passo, que o seu foco deixou de estar apenas para se alimentar e então o foco voltou-se para o pensamento. Já tínhamos muito mais nutrientes disponíveis, já não precisávamos de estar tão focados nisso, começamos a focar, a desenvolver o nosso cérebro e aí começou a nossa evolução para aquilo que somos hoje. Então, comermos alimentos de origem animal, colocarmos no nosso prato proteína de origem animal e fazermos disso a base da nossa alimentação é meio caminho andado para que possamos ter saúde. Então, vamos fazer com que o glúten e o açúcar estejam fora e começar a partir de agora a caminhar, fazendo cada dia um pouco mais nos nossos pratos e tornando-os cada vez mais ao nosso estilo. E é por isto que a alimentação é tão importante, porque vamos retirar o foco de apenas conseguirmos energia para termos o foco essencialmente na parte da nutrição do nosso corpo. Então, agora que já vimos a parte da alimentação, vamos ao segundo ponto, o ponto da hidratação. Porque é que isto é importante? Porque, primeiro, nós temos o sensor da fome e da sede muito próximos no nosso cérebro. Então, muitas vezes nós sentimos fome, mas na realidade o que estamos a sentir é sede.
é importante mantermos o nosso corpo hidratado, não bebermos água de mais nem de menos. Então, lá está, tal como para te alimentares tens o sensor fome, tal como para ires à casa de banho sentes vontade, tal como quando estás cansado precisas de dormir, também quando estás com sede é porque o teu corpo precisa de se hidratar. E isto é simples, basta dar atenção ao teu corpo e beber água quando o teu corpo pede, quando tens a sensação de sede, e pronto, o assunto fica resolvido. Há, no entanto, 2 ou 3 aspectos que é necessário nós termos em conta. Podemos mascarar a sede com a sensação de fome. Então, é comum no nosso universo muitas vezes dizermos: tens fome? Bebe água. Depois, se continuares com fome, então alimentas-te, nutres-te. Porquê? Para retirarmos a hipótese de realmente estarmos com sede. E muitas vezes só beber água vamos reparar que efetivamente ficamos satisfeitos por mais 2 ou 3 horas e não precisávamos de estar a comer. Então, quando tiveres fome, bebe água. Quando tiveres sede, bebe água. Se tiveres fome, beberes água e continuares com fome, nutre-te. Caso contrário, é porque estavas a confundir a fome com a sede. Isto acontece muitas vezes com as crianças, elas estão a brincar e parece que estão sempre com fome. Muitas vezes não é isso que acontece, raramente a criança pede água, mas pede muitas vezes comida e diz: tenho fome, tenho fome, tenho fome. Muitas vezes é basicamente isto, nós hidratamos a criança e ela continua a brincar. Claro que se tiver mesmo fome vai voltar a repetir, mas durante a brincadeira o que acontece é que vai perder muitos líquidos e daí sentir mais fome ou sede disfarçada de fome. O mesmo pode acontecer com os idosos, ou muitas vezes o que acontece com os idosos é que já perderam esta sensibilidade para sentir fome e sede da mesma forma que sentimos quando somos mais novos. E então o que acontece é que é importante, se temos já uma idade mais avançada ou se cuidamos de pessoas da terceira idade, que estejamos a oferecer com alguma regularidade líquidos para irem bebendo. O seu chá preferido, um caldo de ossos, uma sopa às refeições, para que se mantenham também hidratados. Cuidado, mais uma vez, com o exagero. Não é necessário andarmos a beber 3 litros de água por dia, a menos que o teu médico tenha-te dito: sim, tu tens realmente um problema renal e este problema faz com que tu tenhas necessidade de, para a tua constituição física, beberes X quantidade de água. E essa água não é, esse valor não é um valor ao acaso. O médico vai fazer os cálculos de acordo com a atividade física, de acordo com a idade, de acordo com o problema de saúde que temos. Não, aquela recomendação geral, bebe 2 litros de água por dia ou bebe 8 copos de água por dia, não é para toda a gente e não faz sentido. Uma pessoa que faz exercício físico, que está num lugar mais quente, não vai beber só 2 litros de água. E uma pessoa que alimenta-se essencialmente com sopas e com muitos legumes também não vai precisar de estar a beber tanta água. Portanto, cuidado com a questão das águas. E isto era o que tinha a falar sobre hidratação. É necessário termos em conta que precisamos de manter o corpo hidratado. A água é a principal fonte de hidratação, ou os legumes, sopas, chás. Cuidado em usar sumos que, além de não entrarem bem no conceito de uma alimentação pala, porque é uma concentração brutal de açúcar, não faz sentido estarmos a usar esse tipo de bebida para saciar a nossa sede, porque estamos, de certa forma, a colocar outros tipos de açúcares essencialmente no nosso organismo que vão desencadear outras reações e provavelmente só tínhamos sede, só precisávamos da água.
Uma coisa muito prática para também bebermos nestas ocasiões é o caldo de ossos. E pronto, sobre a sede, a hidratação, já falamos, vamos ao terceiro ponto que tem a ver com o sono. O sono é extremamente importante. Temos o dia, temos a noite. Acertarmos os nossos horários para que a noite seja para dormirmos num ambiente calmo, sereno, escuro e o dia para fazermos as nossas atividades é importante. É importante criarmos a nossa rotina do sono. Porquê? Porque quando nós temos uma determinada rotina, ao chegar àquela hora, o nosso corpo vai tender a descansar. E manter uma rotina de sono é meio caminho andado para que as insónias sejam colocadas de lado. Outra forma de também termos uma boa noite é termos o cuidado de evitar 2 horas antes de irmos para a cama os ecrãs, principalmente telemóvel e computador. Porquê? Porque emitem muita luz azul e isso vai interferir muito na nossa, em nós e não vamos ter a sensação de que realmente está a chegar ao fim do dia e que precisamos dormir. Por isso temos essa luz azul que é mais típica durante o dia e à noite procuramos uma luz mais amarela, tipo a luz de velas. Outra dica importante é que tenhas nos quartos ou na sala, no lugar onde estás a maior parte do tempo antes de ires para a cama, luzes amarelas. Para quê? Para irem-te aconchegando e tornando a noite mais serena. É importante teres a tua rotina do sono e é importante que as atividades que te dão mais energia e as atividades mais complicadas sejam condensadas mais depois do acordar e à medida que a noite vai se aproximando vais fazendo as atividades mais calmas. Isso é importante para que o teu corpo vá diminuindo em termos de gasto energético e assim possas ir sinalizando o teu corpo que a noite está a aproximar-se, que é necessário abrandar o ritmo para que possas tranquilamente descansar. Então, tenha em conta a importância destas 3 responsabilidades. Faz aquilo que depende de ti. Alimenta-te corretamente. Escolhe hoje 1 ou 2 alimentos que vais retirar de vez da tua alimentação. Porquê? Porque são alimentos que provocam inflamação. A minha sugestão é que escolhas açúcar e glúten, porque são 2 dos alimentos mais inflamatórios que nós temos. Claro que podes escolher também outras coisas e associar aqui. Escolhe um alimento que vai te nutrir e do qual não vais dispensar diariamente. Eu opto por proteína animal. Todos os dias como carnes. Pronto, é a minha forma de nutrir o meu corpo, porque a proteína animal é o alimento mais nutritivo que eu posso encontrar e com todos os nutrientes biodisponíveis, ou seja, eu não preciso gastar energia a mais para poder extrair os nutrientes e absorver e beneficiar deles, porque de nada importa estar a consumir nutrientes, alimentos ricos em nutrientes. Vejamos, por exemplo, a semente de linhaça, que é muito rica em ômega 3, mas se eu consumo a linhaça inteira, o que vai acontecer é que ela vai entrar e sair, eu vou gastar dinheiro a comprá-la, eu vou consumi-la, ela entra, sai e não absorve nada. E mesmo que venha a absorver por consumi-la triturada, aquelas ômega 3 não é o mais biodisponível, vou consumir uma pequena parte daquilo que realmente ela tem. Porquê? Porque tudo o resto não está biodisponível para o nosso organismo. Entra e sai. E isso não é propriamente as escolhas mais inteligentes para
suprirmos a nossa necessidade de nutrientes. Se eu conseguir um alimento que entra e que todos aqueles nutrientes, ou a maior parte, é absorvido, então aí sim faz sentido. Depois tem em conta a hidratação e respeita o teu corpo naquilo que diz respeito à sede. E cuidado para não estares a confundir fome com sede. E depois vem o sono. É importante uma noite tranquila, dormires o suficiente para poderes estar, para que o teu corpo todo se regenere e poderes estar alerta e com todas as tuas defesas ao mais alto nível no dia seguinte, para poderes te defender de qualquer coisa que apareça. E pronto, estas são as nossas 3 responsabilidades. Cuidar da alimentação, da hidratação e do sono é meio caminho andado, porque faltam as outras 3 responsabilidades que vamos falar amanhã, para que possas realmente cuidares da tua saúde e ter a tua saúde no que diz respeito a estilo de vida, ter a tua saúde metabólica na palma da tua mão. Isso vai fazer toda a diferença quando fores enfrentar as vicissitudes do dia a dia, quando fores enfrentar o coronavírus, quando fores enfrentar um dia cheio de trabalho, que se realmente não estiveres no teu mais alto nível vais-te cansar muito mais, quando fores enfrentar as agressividades do pólen, do trânsito, seja lá o que for, tudo aquilo que vai aparecer no teu dia a dia, se tu metabolicamente fizeres a tua parte e estiveres mais forte e mais resistente, vais estar mais preparado, vais ter muito mais energia para viveres. E é importante nós vivermos com intensidade, vivermos com energia, vivermos com alegria este tempo que passamos cá, porque na realidade o que é que nos é mais escasso é mesmo o tempo. Cada dia que vivemos, este momento que passamos aqui junto foram mais 20 e tal minutos que envelhecemos juntos. E esta consciência faz com que seja importante que tenhamos toda a energia, tudo aquilo que precisamos ao mais alto nível para podermos viver com intensidade. Amanhã cá estarei ao fim do dia, às 6 da tarde, com as outras 3 responsabilidades para terminarmos em grande a Semana do Foco. Toda esta semana está dirigida a ti para que possas focar-te na tua saúde metabólica. Estes vídeos vão estar disponíveis pouco tempo, portanto, aproveita para veres, reveres. Se tiveres alguma questão, alguma dúvida, eu estou deste lado para te responder. E até lá, já sabes, fica bem, tranquilamente, bela.